Eu sou a igreja. Diga, eu sou a igreja. Eu represento aqui a igreja. Esse aqui é... Vocês conhecem ele? Por quê? Mas ele veio outras vezes aqui. Não reparou. O papel da igreja é esse. Este aqui é Jesus, o Cristo, aquele que ressuscitou e ao terceiro dia, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele vive para todo sempre, e foi através do sangue derramado desse cordeiro que me trouxe a passagem da morte para a vida eterna. Ok? Quem é este? Quem é este? Agora, tirando do espiritual e trazendo ao mundo físico, quem é esse? Qual o nome dele? Qual sua história? Tem ministério? Não sabe. Ele é o Joe, casado com Vivi, motorista de Uber, tem sonhos de ter 5 filhos. A esposa dele trabalha em uma fábrica de chocolate, vegano. Quem é esse? Ele trabalha do quê? É casado com quem? A esposa dele trabalha onde? Olha o papel da igreja. Deus existe, mas nós estamos falhando em apresentar Ele ao mundo. A igreja tem se calado, nós temos nos calado. Deus existe. Ele enviou o seu único filho para morrer por morte de cruz, a pior morte que um hebreu poderia morrer. Mas ele enviou o seu filho para morrer, para me dar salvação, para te dar salvação, para me dar passagem da morte para a vida. Foi através do cordeiro que eu tive a passagem. Eu estava perdido, eu estava condenado, eu estava morto. Mas Deus me apresentou seu filho Jesus. Ele ressuscitou e ao terceiro dia, com seus discípulos, ele disse: ide e fazei discípulos, pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Ei, nós como igreja estamos falhando. Nós temos a preciosidade na mão, tivemos a oportunidade de ser salvo através do Filho de Deus chamado Jesus.
Ele existe. E porque muitos não o conhecem, é porque nós, como discípulos de Jesus, não temos apresentado Deus para esta nação. E eu clamo em nome de Jesus como líder nesta igreja: vamos apresentar Deus para esta nação. O tempo é agora. Paulo fala, prega dentro do tempo e fora do tempo. O momento é agora. Fala sobre Deus, fala sobre a existência de Deus, fale sobre as suas características. Ele é 3 em 1: Pai, Filho, Espírito Santo. Quando Ele é 3 em 1, Ele quer trazer para nós um sentido. E qual é o sentido? Você tem noção? Quando Deus é 3 em 1, qual é o sentido que Ele quer trazer? Ele quer trazer o sentido de família. Ele quer trazer o sentido de união. Ele quer trazer o sentido de comunhão. Vocês sabem a dinâmica da batata que eu fiz. Não conseguimos separar, dividir. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, está tudo junto, está misturado. E nós como igreja temos falhado em apresentar Deus a esta nação. Deus abençoe Joe, em nome de Jesus. Esses dias atrás eu estava orando, e eu sei que esse vídeo, essa ministração vai chegar muito longe e para muitas pessoas. E eu estava orando e eu vi quando demônios saíam do inferno. E eu perguntei a Deus: Deus, o que é isso? E o Senhor disse: esses demônios estão saindo do inferno e vai atingir muitos, vai atingir a mente, vai trazer loucura sobre muito ser humano, a ponto que eles vão chegar ao suicídio. Segunda-feira eu precisei fazer uma visita urgente a um casal desse ministério, amigos nossos. Peguei a Marginal Tietê, saí após o Corinthians na Avenida Aricanduva. E quando vou subir a ponte, as carretas estavam todas paradas. Carros da CT toda parada e a ponte Aricanduva toda fechada. Eu parei para o agente da CT e eu disse: o que está acontecendo? E ele disse para mim: uma pessoa acabou de se suicidar. Irmãos, me deu uma dor na alma tão grande, me deu uma tristeza tão grande, porque eu vi que como igreja eu estou falhando. Quantas pessoas estão partindo, quantas pessoas estão tirando a sua própria vida, quantos empresários que estão se quebrando, estão deixando filhos, esposas, quantos empregados perdendo o seu trabalho e se suicidando por causa das muitas dívidas.
Quantos começaram um ano e disseram: 2020 é o meu ano? E quantas pessoas estão se destruindo? Eu estava vendo o jornal, a agressão a mulheres subiu 50%. E nós, como igreja, o que estamos fazendo? Uns estão felizes por não pagar Netflix, outros estão felizes por não pagar a água e a luz, outros estão felizes porque têm o que comer em casa. Mas e nós, como igreja, o que temos feito? Deus existe, sim ou não? E por que muitos não conhecem? Ou se conhecem, conhecem de forma superficial? Porque nós temos errado como igreja, nós temos errado como discípulos. Me perdoe, eu sei que essa mensagem vai chegar a muitos. Muitos podem até dizer: essa mensagem não é para um pastor trazer nesses tempos. Mas é tempo de reflexão. É tempo de nós entendermos que a igreja precisa se posicionar. É tempo que nós precisamos nos colocar de pé como igreja. Até quando vamos falar de Jeremias, mas não vamos agir como ele agiu? Até quando vamos falar de Isaías, mas não vamos agir como ele agiu? Até quando vamos falar de Ezequiel? Até quando vamos falar de Daniel? Até quando vamos dar testemunho de Elias? Até quando vamos falar de Moisés? Até quando vamos falar de Amós? Até quando vamos falar de Eliseu? Até quando vamos falar de Davi? Até quando vamos falar de Abraão? Até quando vamos falar de Josué? Até quando vamos falar de João Batista? Até quando vamos falar de Obadias? Até quando vamos falar de Natã? Até quando vamos falar de Oséias? Até quando vamos falar de Débora? Até quando vamos falar de Paulo de Tarso? Até quando vamos falar de Jonas? Até quando vamos falar de Miqueias? Até quando vamos falar de Arão? Até quando vamos falar de Joel? Até quando vamos falar de Ágapo, o profeta? Até quando vamos falar de Naum? Até quando vamos falar de Noé? Até quando vamos falar de Enoque? Até quando vamos falar de Abacuque? Ei, até quando vamos falar de Jeú? Até quando vamos falar de Barnabé? Até quando vamos falar de José? Até quando vamos falar de Gideão? Até quando vamos falar de Semaías? Até quando vamos falar de Uda? Até quando vamos falar de Jacó? Até quando vamos falar de Ismael? Até quando vamos falar de Miriam? Até quando falaremos desse profeta? Esses profetas passaram e hoje o profeta de Deus, a profetisa de Deus é a noiva, é a igreja. E quando vamos ser profeta para essa nação? Urabaka Machandaraia. Estamos falando de coronavírus. Estamos falando de morte. Estamos falando de pico. Estamos falando de crise financeira. Estamos falando de economia. Estamos falando de governos. Estamos falando de maio, junho, o maior pico. Mas qual é a atitude de nós profetas, de nós como igreja? O que temos feito?
Até quando vamos falar dos profetas e não agir como eles? Porque todos esses foram boca de Deus, mudaram um cenário, mudaram a história de uma nação, mudou a história de um povo, orando, se humilhando, levando o povo ao quebrantamento. Mas até quando vamos ficar inertes diante de tudo isso? Desculpa. E olha que eu nem entrei na mensagem. Já falei aqui. Não adianta irmos para a varanda do nosso prédio para tocarmos e cantarmos um louvor. Eu só vi na primeira semana, não tenho visto mais. Alguém viu? Eu não vi. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho ainda 1 hora para pregar, e vou pregar tudo que Deus me entregar nessa noite. Como vai ser? Não sei. Quantos Deus vai alcançar? Não sei. Uma coisa eu sei: eu vou me colocar na posição, vou me colocar na brecha e fazer essa mensagem chegar no máximo de pessoas que puder chegar essa mensagem. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia. Então vamos lá. A primeira pergunta dessa noite foi respondida: sim ou não? Sim ou não? Deus existe? Existe. Nós, como igreja, estamos errando, estamos negligenciando, porque nós não estamos apresentando Ele a ninguém. Precisa ser apresentado até para os cristãos? Sim, porque tem muitos cristãos que não conhecem Deus. Pastor, como assim? Jó 42, verso de número 5. O próprio Jó diz assim: depois se passou tudo que passou, e olha que ele não negou o Deus que ele servia, o nosso Deus, o Yahvé. Chegou o momento que a esposa dele disse assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele diz: falas tu como uma louca fala. Mas ele conhecia o Deus que ele servia? Sim ou não? Não. Está com Bíblia aí, Dani, Carol? Abre a Bíblia aí, Dani. 42 de Jó, versículo de número 5. Vocês podem dar glória a Deus aqui, viu? Você achou? Levanta, Dani, por gentileza. Versículo de número 5. Amém. Pode se assentar. Em outras traduções diz assim: eu te conhecia de ouvir, e agora te conheço de contigo andar. E olha que Jó não amaldiçoou ao Deus que ele servia, mesmo conhecendo de forma superficial, ele disse: eu confio, vai dar certo.
esse Deus aí, ele é fiel. Eu sinto tão grande a presença do Altíssimo. Pastor, eu não estou sentindo nada. É tempo de uma reflexão. Abre a sua Bíblia no livro de Joel. Glória a Deus. Se não der para nós terminarmos hoje, vamos terminar no próximo domingo. Amém? Quem achou? Todos acharam? Diga amém. Joel, capítulo de número 1, conhecido como um dos profetas menores. E quando se fala de profetas menores, não é que ele foi menos importante do que os outros, não. Foi profetas que profetizaram em tempos maiores. Glória a Deus. Mas todos têm a mesma importância dentro da palavra. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Versículo de número 2: ouve isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivais todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem os queixos de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram branco. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivais vinhateiros sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a mercê do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Amém, amém e amém. Glória a Deus. O que se sabe desse profeta Joel? Pode aumentar um pouco. O que se sabe... Não se sabe muito sobre a sua história. A Bíblia não nos relata sobre o profeta Joel. Sabe-se que ele é filho de Petuel, profeta do reino sul, provavelmente de Jerusalém. Glória a Deus. Deus levanta o profeta Joel. E entenda bem, irmãos, nós vamos falar do profeta Joel, mas a mensagem é para nós, igreja, para nós nos posicionarmos e nos levantarmos, para fazer toda a diferença nesse Brasil, nesta nação e nesse planeta. Glória a Deus.
Esses acontecimentos se dão provavelmente após o cativeiro babilônico. Alguns dizem que esses acontecimentos e essa profecia se dá antes do cativeiro. Outros acreditam que é após o cativeiro. Eu tenho uma linhagem de Augusto Nicodemos, que acredita também que após o cativeiro babilônico foi o profeta de Deus usado e esses acontecimentos vieram a acontecer. Depois do cativeiro babilônico, 70 anos que eles estiveram no cativeiro babilônico, e depois de reconstruído a nação, Deus agora levanta o profeta Joel. Depois que o templo já tinha sido reconstruído, Deus levanta o profeta Josué, o profeta, e ele vem com um pensamento e uma diretriz ao povo. O profeta Joel, ele começa a ver o cenário de Judá e de Jerusalém. Ele começa a ver a devastação, ele começa a ver o campo, ele começa a ver a situação de Jerusalém, e também de Judá, da cidade. Então ele entende, e ele começa a contemplar: não há pasto, não há pasto, os mantimentos foram destruídos, os bois estavam inquietos, as ovelhas estavam perecendo, o fogo consumiu os pastos, os rios se secaram, havia agora uma grande seca em Judá e Jerusalém. Deus levanta o profeta Joel como representante dele. Por quê? Porque Deus procura o sacerdote para poder usá-los. E não há sacerdote que estava posicionado e que Deus poderia falar. Deus procura os reis e também não acha. Deus procura o povo e o povo também estava corrompido. Deus levanta então o profeta Joel, trazendo ao povo uma profecia, uma palavra do céu, representando Deus. Quando Joel olha toda a situação, duas coisas o profeta entende: nada é por acaso. Eu ouvi falar, a jovem Carol disse que ela se desperta à madrugada para orar. Não precisaria chegar a esse ponto para que a jovem orasse, mas ela vê a situação e faz entender que o momento é de orar e buscar. O profeta Joel olha a situação e diz: nada é por acaso. Outra, a preocupação de Joel era concernente ao culto a Deus. Havia essas duas preocupações na vida do profeta Joel.
Glória a Jesus Cristo. Judá e Jerusalém, pasmem, tudo funcionava aparentemente bem. Vocês olhando para essa nação, tudo aparentemente estava bem, não estava? Não estava vendendo muito lá? Tudo estava bem, economia equilibrada. Aparentemente, olhando, Joel via que tudo estava bem. Glória a Deus. Mas Deus conhece não a aparência, mas Ele conhece o que está por dentro. Ele conhece na essência. Mas havia a preocupação de Joel, pois os judeus aparentemente temiam a Deus de coração. Havia muita religiosidade, muito formalismo. Vê se essa mensagem, Carol, Caio, Priscila, Rogério, Aline, Renato, vê se essa mensagem não é para nós, para os dias de hoje. Primeiro, tudo aparentemente estava bem. Os judeus aparentemente temiam a Deus. Glória a Jesus. E temiam a Deus de todo o coração. Havia muita religiosidade. Hoje há, sim, muito formalismo. Não é assim? Tudo. As pessoas iam aos cultos, levavam as suas ofertas, mas o coração deles não eram de Deus. Olhe a situação de Judá e de Jerusalém. Olha os judeus e o comportamento dos judeus. Aparentemente estavam bem. Aparentemente o coração dos judeus temiam a Deus. Eles iam aos cultos, levavam suas ofertas, mas o coração deles não era de Deus. Oh, coisa triste! Eu falo dos 4 cantos da terra, alcançando todas as nações e países. O mundo estava assim. O cristianismo tem andado assim. As igrejas estão assim. Aparentemente tudo estava bem. Os cristãos indo para a igreja, nos cultos a Deus, levavam as suas ofertas, até os seus dízimos, pareciam temer a Deus, mas o coração só Deus conhecia. O coração do povo tem estado longe de Deus. O coração do povo tem estado longe de Deus. O que tem sido criado nessas últimas décadas, dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, são cristãos, ou melhor, são religiosos, cheios de formalismo,
mas temor ao Senhor e coração voltado a Deus, pouquíssimos. Assim estava Judá, assim estava Jerusalém, e é por isso que Deus resolve levantar um profeta. Glória a Deus. É o que acontece hoje dentro das nossas igrejas. Por muitas das vezes eu venho aqui no culto e tenho o hábito de descer para cumprimentar alguns irmãos. E muitos estão longe. Uns falando no WhatsApp. Já teve pessoas, eu não falo de outras igrejas, eu falo da nossa, de pessoas estarem aqui dentro e estar no site de relacionamento chamado Tinder. Me ajuda aí. Glória a Deus. Eu já vi pessoas vir ao culto e ligar para paquera para ficar conversando via videochamada WhatsApp. Ei, me ajuda aí. E muitas das vezes o pastor pregando a palavra, a pessoa nem ouve. Ei, eu tenho que falar. Pessoas que vêm, diz ser cristãos, adoram a Deus, dizem adorar, mas participam das festas místicas, que participam de festas da carne, pulam carnaval, vão para blocos, enche a cara, vão para festas de Halloween, chega na igreja para cumprir uma religiosidade e um formalismo. Os judeus não estavam diferentes. Amizades que não condiziam com a palavra. O reino de Judá estava atravessando uma crise financeira terrível, vinda ou oriunda de dois outros fatores. O primeiro fator, eles estavam passando por uma terrível praga de gafanhoto. Os gafanhotos haviam invadido o reino sul, particularmente a região de Judá e de Jerusalém. Glória a Deus. Segundo, e ao mesmo tempo uma grande seca se instalou já durante alguns anos na terra, provocando incêndio e graves problemas financeiros
em um país que dependia da agricultura, da pecuária, como era a nação de Israel. Boa parte dos países daquela época, isto era um transtorno, um prejuízo muito grande, pois faltava alimentos, recursos, e prejudicava até o trabalho no templo. Por que prejudicava o trabalho no templo? Porque o povo já não levavam mais os seus sacrifícios, o povo já não levava mais a sua oferta, porque o que tinham eles comiam, o que tinham eles acabavam entre eles. Glória a Jesus. Já não levava mais a sua oferta, o seu dízimo, o seu sacrifício. Porque grande parte consistia em trazer a oferta, em entregar ao Senhor. Glória a Deus. A oferta de cereais já não era mais levado, os alimentos já não eram mais levados, o sacrifício de animais já não era mais levado, e isso estava faltando por causa da seca e da praga dos gafanhotos. Joel entende que o juízo de Deus contra o seu próprio povo, porque o povo não estava servindo a Deus de todo o coração, embora tivesse muita religiosidade externa, mas o coração estava longe de Deus. Então Joel olha a calamidade, olha a invasão de gafanhotos, os desastres, e Joel entende, é um prenúncio do juízo final. Uma certeza eu tenho: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Joel entende duas coisas dentro desse texto: o momento presente, que é a devastação causada pelo gafanhoto e pela seca, e Joel também, ele entende quanto ao futuro daquela nação. Joel quer que o povo entenda que Deus estava por trás de todos aqueles eventos. Quem tem o cartaz aí do culto de hoje? Quem tem aí o negocinho? A segunda pergunta. A pergunta é: o que Deus tem a ver com esta pandemia? Alguém ficaria de pé e responderia para mim: o que Deus tem a ver com esta pandemia? A nossa irmã Priscila, você quer responder? Não? Aline, o que Deus tem a ver com esta pandemia? Rogério, o que Deus tem a ver com essa pandemia? Andréia, o que Deus tem a ver com essa pandemia? Chamar a nossa atenção. O que Deus tem a ver, Vitória?
Caio, Carol, Dani, Renato, Joe, Vivi. Buscar a face dele. O que Deus tem a ver com essa pandemia, Vitória? O que Deus tem a ver, Isabela? O que Deus tem a ver, Lucas? Irmã Vanusa? Ele entende que realmente é hora da gente acordar, pregar a palavra do Senhor a todos aqueles que não conhecem, e se aproximar mais de Deus e isso é uma forma de nossa cristã. Irmão Orlando, o que Deus tem a ver? Gu, o que Deus tem a ver? Se nós humilharmos. O que Deus tem a ver? Pergunta para mim, o que Deus tem a ver com essa pandemia? Ele tem tudo a ver. Ele não é culpado, mas ele é responsável pela pandemia. Ele não é culpado, ele é responsável. O coronavírus é de Deus? É de Deus? Sim ou não? Sim. O coronavírus, ele causa o mal, sim ou não? Ele não é de Deus. O coronavírus não é de Deus. O coronavírus é algo maligno, é algo satânico, que Deus está usando para chamar a nossa atenção. O que Deus tem a ver com coronavírus? Tudo. Porque Ele está permitindo tudo isso. Pastor, não, irmãos. O mal é de Deus? Não. Deus permite o mal, mas o mal não é de Deus. Esse coronavírus é algo que causa males, não é de Deus, mas é permissão de Deus. Então a segunda resposta para essa pergunta está aqui. O que Deus tem a ver com essa pandemia? Quando alguém perguntar para você hoje o que Deus tem a ver com essa pandemia, o que você vai dizer? Tudo. Ele é responsável pela pandemia. Culpado? Não. Ele é responsável, mas culpado? Não. Quem é o culpado? Quem é o culpado? O diabo? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Nós somos culpados por esta pandemia. Por quê? Porque estamos levando a Deus de qualquer forma, da maneira que achamos que devemos levar Ele. É aquilo, deixa a vida me levar. Quando der para ir, eu vou. Quando eu puder ir para o ensaio, eu vou. Quando eu puder cantar, eu canto. Quando puder ministrar, eu ministro. Quando puder tocar, eu toco. Aí Deus fala: epá, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero, porque eu sou pai e você é filho. Difícil, glória a Deus, numa mensagem dessa, não é? Segunda, a primeira pergunta está respondida. Deus existe? Quem está falhando? O que Deus tem a ver com essa pandemia? O que Deus tem a ver com essa pandemia? Deus é responsável, mas culpado? Quem é o culpado? Joel quer que o povo entenda
que Deus estava por trás de todos aqueles acontecimentos. Só que não é uma epidemia, é uma pandemia. Deus está querendo chamar a atenção de todas as nações, cidades, municípios, distritos, subdistritos, autoridades, comandantes, poderes, religiões. Deus está chamando a atenção de todos. E Joel está trazendo essa mensagem ao povo, dizendo: tudo isso, quem é responsável é? Quem é responsável é? Quem é responsável é? Deus. Te peguei, Dani? Responsável quem é? E culpado? Se nós somos culpados, por que não mudarmos essa posição que temos? Por que não tomarmos uma atitude? Desculpa, meus irmãos, Deus não vai ser ludibriado por uma igreja que coloca os seus membros no meio da rua para orar por 10 minutos ou 15 minutos. Deus não vai ser ludibriado por condomínios e prédios que têm as suas varandas e as pessoas saem para cantar e tocar na sua varanda uma ou duas canções, dizendo: Deus, afasta de nós esse coronavírus. Ei, irmão, Deus está se importando com o coronavírus? Sim ou não? Ele não está se importando com o coronavírus de jeito nenhum. Ele está se importando com a nossa atitude em meio ao coronavírus. Ontem eu tive a oportunidade de descer cedo para o escritório e comecei a estudar. Foi o dia todo estudando. Hoje também da mesma forma. Só parei para poder fazer uma caminhada. E eu puxei um assunto e eu vi pastor tal versus pastor tal. Pastor tal versus pastora tal. E eu comecei a assistir e eu vi, Vande, a discussão deles. Porque uns acham que a igreja tem que estar aberta, outros acham que a igreja tem que estar fechada. Uns acham que o pastor quer abrir por causa do dinheiro, o outro acha que a pessoa falou demais. E eu perguntei: meu Deus, aonde eles vão chegar com essa discussão, trazendo o escândalo nas redes sociais? Por que não se una todos e faz um jejum? E nesse jejum faz o que Deus quer. O quê? Pede perdão. Vem aqui comigo. Essa mensagem que eu prego não é só para nós daqui do Ministério Profético Restaurando Vidas. Eu não quero seguir e estar dentro de uma religiosidade, mas eu não sei aonde esse vídeo vai chegar e até onde vai chegar, mas eu acredito que Deus fará esse vídeo chegar para você, católico, apostólica, romano, católica, apostólica, brasileira,
católica ortodoxa, igreja batista, igreja adventista, luteranas, presbiteriana, metodista, congregacional, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Universal do Reino de Deus, Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Maior, Maranata, Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Testemunho de Jeová, Mormons, Espírita, Umbanda, Budista, Messiânica Mundial, Candomblé, Judaísmo, tradições esotéricas, islâmica, espiritualista, indígenas e hinduísmo. Essa mensagem eu estou pregando para todos. Eu estou dizendo que é tempo de as lideranças se unirem Por quê? Porque quando Joel profetiza, ele diz assim: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus. Ei! O profeta Joel estava falando para o alto escalão, do alto escalão para baixo, alcançando bispos, reverendos, apóstolos, pastores, independentemente da placa da sua igreja. O tempo não é de discutir se a igreja tem que estar aberta ou fechada. O tempo é de nós nos unirmos, os ministros, reverendos, apóstolos, se reunir, pedir perdão um para o outro, parar de ver problema e defeito na igreja dos outros e dizer: eu vou ser responsável pelo rebanho que Deus me deu. Ei! Eu sou responsável pela minha casa. Eu sou responsável pelo ministério e pelo povo que Deus me deu. Eu tenho que cuidar de vocês, porque Deus vai cobrar de mim. É por isso que eu vos trago esta mensagem. O tempo agora não é para brigar quem vai vir adorar ou quem vai ficar em casa. Nós não estamos discutindo mérito, porque o adorador adora aqui ou adora em casa. Lebará câmara séria. Se eu estiver aqui, eu vou adorar. Se eu estiver em casa, eu vou adorar. Por quê? Porque eu sou adorador. Eu estou deixando o formalismo, eu estou deixando a religiosidade, eu virei as costas para Deus, e o momento não é mais de estar de costas virada, o momento é eu procurar aqueles que eu não converso, aqueles que eu preciso pedir perdão e dizer: ei, vamos para o céu juntos. A mensagem era para os sacerdotes, era para os alto escalão. Irmão, pouco me importa se tem pastores, se tem líderes, se tem religião que quer abrir a porta por causa de dízimo, de oferta, de sacrifício. Não, eu não estou aqui para discutir isso. Eu estou convocando você, sendo um profeta de Deus, para dizer para você: presta atenção nessas coisas. Não é tempo da liderança estar se degradando.
Porque os ministérios que tem 10 mil pessoas, ou a igreja que tem 10 mil pessoas, e a nossa que tem 100, também está fechada. Só que temos algo em comum: Deus é o Deus das duas igrejas. Alá Yoshera Magashi. Não é tempo de discutirmos. O profeta Joel estava trazendo o povo ao arrependimento. Povo de Deus, vocês que me assistem, vocês que estão de forma presencial, faça esse vídeo chegar no maior número de pessoas. Quando vai esta pandemia embora? Quando vai acabar? Eu queria poder chegar aqui e falar: Deus falou comigo que amanhã nós vamos acordar e a pandemia vai ter ido embora, e os comércios vão voltar, os colégios vão voltar. Ei, mas a mensagem de hoje é: rápido, se voltem para Deus. Se voltem, volte a ser fiel, volte a ser leal, volte a ser íntegro, volte a ser idôneo. Deus não quer cantarola. Ei, Deus não quer gestos bonitos. Deus não quer aparência. Deus quer um coração quebrantado. Eu quero dizer a vocês, irmãos, todo reavivamento, ele foi precedido por grandes tragédias. Aline, Deus está para trazer um reavivamento não só no Brasil. Só que o Brasil é a terra que Deus escolheu para espalhar fogo para outras nações. Lemanchkol. Dá para dar um glória a Deus aí? Dá para dar um glória a Deus? Eu ainda tenho 15 minutos. E não vou terminar. Eu ia falar o Joel 2 e Joel 3. Vou falar só o Joel 1. Porque domingo nós falamos sobre Joel 2. Mas pastor, vai melhorar? É a mesma pegada. Começa a melhorar um pouquinho depois que o povo se arrepende. Tem confissão e quebrantamento. Então eu respondi já 2 perguntas. É ou não é? A terceira também. Então vamos lá. Vem aqui comigo, você que está assistindo aí na tua casa, e para quem é esse vídeo chegar: Deus existe? Toda a igreja, as 2 galerias, glória a Deus, porque depois dessa pandemia aí, nós vai ter que, Orlando, eu vou te contratar para trabalhar 1 ano nesse ministério, só para fazer as 2 galerias. Nós vamos comprar isso aqui, comprar aqui? Acho que não, comprar um lugar maior. Glória a Deus. Primeiro, Deus existe. Ele não está sendo apresentado, é ou não é? E nós temos falhado. Segunda pergunta: o que Deus tem a ver com essa pandemia coronavírus? Ele é culpado? Quem é o culpado? E quem é o responsável? Aleluia. Terceiro, o que Deus espera de você, Dani? Quebrantamento, arrependimento e confissão. E eu estou batendo nessa tecla já faz alguns cultos, e eu tento fugir, e Deus me traz para esse texto. E volto a dizer: quem vos prega hoje aqui não é eterno. Mas se eu não estiver mais no meio de vocês, vocês vão dizer: Deus usou o pastor Luciano e ouvi um profeta de Deus no nosso meio. Profeta que eu falo, irmãos, é título, porque profeta na Bíblia foi até João Batista.
Ei, Deus espera de nós confissão, arrependimento e quebrantamento. Eu não posso sair disso. Eu estou vendo alguns pregadores dizendo: Deus vai mandar abundante chuva, Deus vai fazer. Irmãos, Deus vai fazer tudo isso, e eu creio, porque isso é um prenúncio de um reavivamento. Mas enquanto nós não entendermos o que Deus está querendo de nós, a situação não vai mudar. Pastor, amanhã nós vamos acordar e vai estar tudo normal. Mentira. A semana que vem vai estar tudo normal. Mentira. O mês de maio vai estar tudo normal. Mentira. Quando? Não sei. Eu não sei quando a nação vai entender. Eu não sei quando os mormons, quando os espíritas, umbandistas, o budismo, o messiânico mundial, o candomblé, o judaísmo vai entender que Deus é soberano. Não tem outro Deus. O nosso Deus, o Deus do planeta Terra, o Deus dessa nação é Yahvé. Ele não divide a glória dele com comedor de arroz e feijão. Ele não divide a glória dele com outros deuses. Os outros deuses são mortais. O meu é imortal, o seu é imortal, e Yahvé é imortal. Não adianta, irmãos. O capítulo 2, do versículo 1 até o 17, também fala da situação que Judá e Jerusalém estava vivendo. No versículo 18, que Deus começa a fazer uma promessa ao povo concernente ao resgate imediato. Por quê? Porque no versículo 17 eles entendem que estão longe de Deus. O que eu vejo é muita aparência. O que eu vejo é muita aparência. Pessoas que chegam, descem, sentam. Pessoas que louvam, pessoas que pregam, pessoas que falam. E isso eu não estou falando dos outros, eu estou falando também de mim. E quando tudo isso vai acabar, quando eu reconhecer, quando eu confessar, quando eu me arrepender, quando eu me quebrantar diante de Deus. Você acha que já não tem muita gente louca? A Andréia é da área da saúde. Deve ter enfrentado barras lá no posto lá. Ei, com tudo isso, eu não quero falar hoje. Com tudo isso, o que está acontecendo? Há também principados e potestades que estão aproveitando da situação para fazer o que eles querem. O diabo está solto. O principados e potestades está atuando em vidas, fazendo vidas se matarem. Ei, e quando é que nós vamos levantar como igreja, sal da terra e luz do mundo? Ou vamos ficar vindo aqui fazendo lives? Canta 3 hinos, eu prego a palavra e nós não vamos executar isso? Você está trabalhando lá na sua empresa. O que você tem falado de Jesus? O que você tem falado de Jesus? Você tem apresentado Jesus? Você tem falado de Jesus lá? Qual é o seu testemunho lá? Toda a nação,
todo o planeta Terra. O que Deus quer? Que nós nos curvemos. Você pode fazer um ato profético aqui comigo? Que nós nos curvemos, nos prostremos. Pode se prostrar aí, sai do seu lugar. Aqui ó, é isso aqui ó. Reverenciar. É reverenciar. É confessar. É se arrepender. É se quebrantar. É chorar de verdade. É vir para a igreja, ou estar na tua casa e as suas atitudes, o seu modo de vida, as pessoas possam olhar e ver Deus. É na sua conversa, no tom da tua voz, as pessoas ver Deus. Será que as pessoas têm visto Deus em você? Deixa Deus forjar em você uma identidade verdadeira de Cristo, uma identidade verdadeira dos céus.